Olá, eu sou a Adriana, tenho 35 anos, sou de Uberlândia, Minas Gerais, uma cidade no interior do estado. Comecei a trabalhar aos 16 anos na área corporativa de telecomunicações. Mas desde sempre eu fui a cozinheira da família. Eu sou a filha mais nova e sempre acompanhei minha mãe pelas aventuras na cozinha. A partir daí eu começo a trabalhar, estudar e não dou foco para essa área que eu gosto tanto. No ano de 2016, já com quase 18 anos trabalhando em corporativo, passando por algumas empresas, eu me mudo para Goiânia e começo a trabalhar na área de RH, dentro de uma empresa onde eu já trabalhava há 5 anos. Trabalhando nessa área, eu tenho contato com uma gestora que desenvolveu o meu pior lado em mim, posso dizer assim. Ela começou a ter perseguição através do meu trabalho e foi uma fase muito difícil, onde eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Até que chegou o ponto que de toda essa situação, ela me demitiu. Quando ela me demitiu, eu voltei a morar na minha cidade e me vi sem fazer nada. Mas eu precisava desenvolver algo porque eu não queria ser peso, eu não queria depender de ninguém. Sempre fui independente desde os 16 anos, fazendo as minhas coisas. Então eu comecei a buscar coisas que eu gostava e que eu poderia desenvolver. E a gastronomia, lá na minha cidade, não é tão desenvolvida, então não era uma opção naquele momento. Ela estava guardada aqui no meu coração, mas eu não tinha como colocar em prática. Estava namorando, ele tinha me pedido em namoro, eu estava noiva também, mas assim, eu me sentia muito insegura com tudo que estava por vir, em virtude de toda aquela opressão que eu senti, que eu passei naqueles últimos 2 anos trabalhando naquela empresa. Mas as coisas foram acontecendo, e aí no ano de 2017 nós casamos. E a gente casou num mês, naquele mesmo mês ele recebeu a notícia que seria transferido. E aí a gente veio morar em São Paulo no ano de 2017. Ou seja, eu saí da minha cidade para uma cidade que eu não conhecia, não tinha domínio sobre ela, com uma pessoa nova, que era o meu esposo agora, e eu não queria ser peso para ele, porque eu não tinha mais uma carreira e eu tinha a certeza que eu não queria voltar para o corporativo mais. Porque aquele teatro todo que tinha que vivenciar, toda aquela situação, tudo aquilo que eu passei eu não queria mais passar e eu não quero mais passar por aquilo na minha vida. E aí acabou que eu não consegui conciliar todas as coisas da forma com que nós dois tínhamos planejados, mas ainda assim o fato de depender dele, de não ter uma carreira aqui em São Paulo, tudo isso me magoava muito e vinha assim me deixando ainda mais deprimida, mais triste. Até que um dia eu estava passeando pela cidade e vi uma loja, falei, vou fazer um curso de bolos, que eu nunca fiz curso de bolo, então vou fazer um curso de bolo. Aí procurei uma loja que é muito próximo da minha casa, que é a loja Santo Antônio, e vi a grade de curso deles e vi um curso de bala de coco. E aí aquela memória afetiva, tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer desde criança, veio assim como uma avalanche em mim. E aí eu comecei a fazer os cursos, comecei a fazer um monte de cursos lá para poder aprender, aprimorar. E aí eu resolvi abrir do zero a minha loja virtual de doces. Estipulei os meus produtos que eu comecei a fazer e comecei a engatear e fazer algumas coisas. Mas ainda assim, eu guardava dentro de mim aquela mágoa de não ser mais uma pessoa independente. Aquela mágoa, aquela tristeza. E isso vinha sendo potencializado, porque a gente vai acumulando aquelas emoções. Aí quando foi no início do outro ano, eu queria fazer alguns outros cursos, conhecer mais as lojas para poder me aprimorar mais, me tornar mais profissional, mas eu não tinha o dinheiro para pagar os cursos. Então um dia eu passeando na cidade, porque eu gosto de ir às confeitarias, de conhecer, porque aqui é uma cidade que tem muita oportunidade, então sempre vou em algumas docerias, confeitarias para conhecer. Então fui no Dilma Nova Iorquina e conheci o pirulito de cristal e achei aquilo fantástico, ele realmente brilhou os meus olhos. E aí, quando eu comi ele, foi muito legal que eu comi aos pouquinhos, porque eu queria curtir aquele brilho, era um negócio que, nossa, ele tocou algo no meu coração, assim, que foi maravilhoso. E aí eu comecei a procurar e vi que no Brasil não tinha muita gente fazendo, que é um produto novo, mais como nos Estados Unidos e na Europa, feito com açúcar de beterraba ou com isomalte, do qual não é próprio para o consumo. Então eu resolvi estudar e comecei a estudar tudo sobre caramelo, sobre açúcar. Fiz cursos com professores dos Estados Unidos, da Espanha, porque era algo que eu queria muito. E aí eu comecei a me dedicar, a estudar, desenvolver e consegui desenvolver uma receita prática.
E foi aí que foi a minha virada de vida, porque eles trouxeram para a minha vida tudo aquilo que eu queria. A independência financeira, o meu negócio ele se tornou muito maior, eu tinha muito mais clientes nesse momento. E eu comecei a ser referência dessa área dos pirulitos de cristais de forma assim, muito mais dinâmica e de uma forma que eu até nem pensava. E aí eles foram tomando conta da minha vida, de toda a minha cozinha. Foi aí que eu resolvi então tornar ele como meu produto principal. E hoje eu me orgulho muito de ser Adriana, proprietária da Delicie Artes, a confeitaria criativa, uma loja online, vivo totalmente das minhas rendas financeiras, das minhas rendas. Por quê? Porque o pirulito de cristal ele proporcionou isso para mim. E foi aí que muitas pessoas começaram a ver esse movimento e começaram a me procurar para dar aula, para ensinar, porque elas também tentavam e não davam certo. E eu consegui desenvolver essa técnica de açúcar e eu fui uma das pioneiras no Brasil. Aí eu falei, poxa, se transformou minha vida, eu passei pela depressão e só ele conseguiu assim, me tirar, me tocar profundamente. Por que eu não posso levar isso para as pessoas? Então eu peguei todas as minhas atividades que eu tinha desempenhado no corporativo, das quais eu sim sou capaz, tenho domínio, e comecei a aplicar em treinamento e desenvolvimento para dar as aulas de pirulitos de cristais. Eles transformaram a minha vida porque lá eu posso executar a criatividade, então tudo que tem no mundo de tendência, de cor, de imagem, de sabor, a gente consegue aplicar nos pirulitos de cristais e eu comecei a criar vários produtos recheados, com os pirulitos alcoólicos, coloridos, 2 cores, e tudo isso é muito fascinante, porque foram eles, os pirulitos de cristais, que me tornaram o que eu sou hoje. E isso também tem sido muito gratificante, saber que agora essa é a carreira que eu quero para a minha vida.